Instituto Hoover, Universidade de Stanford, Califórnia, Estados Unidos. Nos arquivos, em 143 caixas, provas documentais de como foi articulado e expandido no Brasil o projeto neoliberal. A Fundação Atlas Network, criada em 1982 pelo empresário britânico Sir Anthony Fisher e dirigida por Alejandro Schaffwin até 2017, foi o caminho fundamental para a operação neoliberal no Brasil e mundo afora. Alejandro Schaffwin articulou e esteve no Brasil em manifestações pela queda de Dilma. Objetivo da Atlas Network: construção de uma rede mundial de institutos liberais para acelerar a doutrinação neoliberal. Rede apoiada no ideário dos economistas Friedrich Hayek e Milton Friedman. Em seu primeiro ano de atuação, a Atlas operou com $350 mil. No último orçamento conhecido, o de 2023, a fundação recebeu mais de $28 milhões, 80 vezes mais do que o primeiro aporte. Só entre 1998 e 2018, $139 milhões passaram pela Atlas Network. Somando-se a atuação da USAID, no Brasil chamada de USAID, e parceiros, outros 142 milhões só nesse pacote. Assim, com conversão da moeda, mais de R$1 bilhão e 600 mil despejados no Brasil. Com apoio financeiro direto ou indireto do Estado norte-americano, o caminho para a expansão neoliberal foi sendo pavimentado. Fosse através de instituições públicas como a USAID ou braços supostamente privados, como o NED, National Endowment for Democracy, e CIP, Center for International Private Enterprise. Do conjunto destes e outros fatores se deu e se dá a irrigação de instituições neoliberais, com centenas de milhões de dólares para o Brasil, América Latina e instituições mundo afora. Antes de chegar aos Estados Unidos e ser consolidado por 500 institutos espalhados pelo planeta, 121 deles só na América Latina, o projeto neoliberal nasceu na Inglaterra e chegou ao poder com Margaret Thatcher. É o que comprovam cartas trocadas entre Thatcher, Anthony Fisher, Milton Friedman e Friedrich Hayek. Documentos relativos ao Brasil indicam essa infiltração avançando via os tais institutos liberais desde os anos 90. E a arrancada para a fase decisiva, demonstra a documentação encontrada, se dá no Fórum da Liberdade de 2010, em Porto Alegre. Fórum anual desde 1988, organizado pelo Instituto de Estudos Empresariais, IEE. Numa das caixas, os arquivos do Instituto Hoover, esmiuçado em 4 tópicos e 9 itens, a prescrição dos caminhos a serem usados para chegar ao poder. Inicialmente se valendo não de partidos políticos, mas financiando a batalha pelas ideias, na sociedade e em instituições múltiplas, chegando primeiro aos influenciadores, professores, escritores, intelectuais. A documentação encontrada no Instituto Hoover aponta a aceleração desta batalha 3 anos antes da tomada das ruas no Brasil, em junho de 2013. O acaso costuma ter tais auxílios. 3 anos depois, em 2016, Dilma Rousseff é derrubada. Seu impeachment foi atiçado e celebrado por institutos neoliberais e seus representantes, como, por exemplo, Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises, hoje comentarista na CNN Brasil, e Fernando Schiller, do Instituto Millennium, articulista em veículos como Veja, Band News e com textos publicados na Folha e Estadão. Schiller, também curador do projeto Fronteiras do Pensamento. O caminho para o poder estava aberto. Com a aliança entre Bolsonaro, o boneco de ventríloco dos militares, e Paulo Guedes, ele mesmo um dos fundadores do Instituto Millennium, os institutos neoliberais tomaram a Fazenda, o Ministério da Economia. 16 dirigentes de 13 institutos ditos liberais foram ocupando, imaginem, justamente o Estado, com cargos nas equipes e ministérios de Bolsonaro. Só no posto Ipiranga, a Fazenda, 7 operadores. 14 destes liberais foram articuladores e autores da Lei de Liberdade Econômica, aprovada em 2019. No momento em que são espalhadas escolas militarizadas pelo Brasil, a começar por São Paulo, é importante entender com que estratégia avançou a neoliberalização. Ainda nos anos 90, essa articulação neoliberal ganhava forma com a Série Notas, uma publicação periódica que articulava interesses do capital, também externo, redigindo e propondo leis para o parlamento brasileiro, pagando em dólar.
O caminho para chegar ao poder no Brasil passou e passa por organizações brasileiras que se autodenominam neoliberais. Sejam institutos como o Millennium, Mises ou Fórum da Liberdade, Estudantes pela Liberdade, Livres, MBL, Instituto de Formação de Líderes, entre dezenas de outros. Grupos alimentados por ideias e os dutos já citados. Enquanto espalhavam o discurso neoliberal, demonizavam sindicatos e qualquer legislação trabalhista. Dólar financiando? Pode. Mortadela? Não. Com essa articulação, foram ocupando espaços nas mídias, parlamentos e judiciário. Essa que você verá a seguir é a primeira de uma série de 3 entrevistas com documentos que mapeia como se construiu e se aprofundam influência e expansão neoliberal no Brasil e a articulação de seus interesses no Brasil dentro das mídias, política e na chamada sociedade. Nesta primeira entrevista, a história do que os pesquisadores Luan Brum e Jade Lopes descobriram nas 143 caixas de documentos no Instituto Hoover e como, durante os últimos 40 anos, foi construída a operação de disseminação da doutrina neoliberal, especialmente no Brasil. No segundo episódio, gravado sempre no Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, em Santa Catarina, conversa reveladora com a professora e doutora Camila Feix Vidal, com quem Luan e Jade Lopes fazem seu doutorado e pesquisam. Professora do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, onde está o IELA, Camila esmiuça também a atuação da USAID, Agência do Governo Norte-Americano para o Desenvolvimento Internacional, e os interesses e parceiros da USAID no Brasil, em especial na Amazônia, onde comanda um programa de mais de 140 milhões de dólares, atuando em 40 milhões de hectares, 116 terras indígenas e, aspas, treinando 13.600 pessoas, entre estas, indígenas e quilombolas. No terceiro e último episódio desta série, o pesquisador norte-americano Nick Cleveland Stout, do Quincy Institute, explica como atuam os think tanks dentro e para fora dos Estados Unidos. O pesquisador Nick Cleveland afirma: a indústria dos Estados Unidos, mas não só dos Estados Unidos, viu a Operação Lava Jato como uma oportunidade de negócios e o caminho para tomar campos de petróleo do pré-sal brasileiro. O pesquisador norte-americano Nick Cleveland conta também como lobbies externos e internos atuaram para fragilizar a Petrobras, dizendo que Dilma e seu governo eram um obstáculo a ser removido. Eu estou aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, no programa de pós-graduação em Relações Internacionais, no IELA, Instituto de Estudos Latino-Americanos. Eu estou com Luan Brum e Jade Lopes. Vocês estiveram por 3 meses nos Estados Unidos, fazendo um doutorado, um pós-doutorado ou doutorado em Denver, né? E tiveram na Universidade de Stanford. E pesquisando, vocês encontraram 143 arquivos. O que vocês encontraram nesses 143 arquivos? Bom, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, Bob. É uma oportunidade imensa de comunicação científica e falar um pouco desses achados que a gente teve na Universidade de Denver, como comentou, e especificamente na Hoover Institution. A Hoover Institution é onde vocês encontraram esses arquivos. E a gente foi fazer parte do nosso doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Denver, e durante um período de 2 semanas fomos fazer essa pesquisa de campo lá nos arquivos. De forma geral, resumindo a grande síntese desse documento, o grande achado, é a articulação de uma batalha no campo das ideias e que nos traz uma página da história do país que comumente a gente associa como um anseio popular. A gente olha os protestos de 2013 como algo que surge como um anseio, como algo natural na sociedade, e o que a gente percebe a partir dessa estratégia formulada a partir da Atlas Network. Da Atlas Network, sobre a qual nós vamos falar no decorrer dessa conversa. Perfeito. No Fórum da Liberdade é que é uma agenda imposta de fora. Antes mesmo de 2013, a gente está falando de 2010. Tira um pouco esse véu virtuoso de um anseio popular e que desencadearia, por exemplo, em um acontecimento político como o impeachment da Dilma e outros acontecimentos. Nos traz essa página que, na minha visão, nesse documento, nessa estratégia, é o que nos faltava.
No tempo em que tópicos de liberdade se encontram na boca de todos, a gente começa a perceber por meio dos documentos encontrados na Hoover que essa instrumentalização dessa ideia de liberdade nada mais é do que a manutenção de uma intervenção estadunidense no Brasil e na América Latina. Ela se perpetua não mais por meio de tanques, mas agora por meio da disseminação das ideias, por meio do financiamento de indivíduos que estão tomando o poder e transpassando que essa tomada de poder é algo natural, vinda da sociedade, orgânica, ao ponto que percebemos por meio dessas documentações que ela não é. Ela nada mais é do que a implementação de uma estratégia de manutenção do poder dos Estados Unidos na região. Muito bem organizada, articulada e com recursos que são repassados nesse sentido. Por que a Atlas foi fundada? Como, que ideia? Qual é a... Então, a Atlas tem o nome de Atlas Economic Research Foundation, mais conhecida por Atlas Network. O próprio nome, a gente vendo a pesquisa, define ela. Ela é responsável por fazer network, por fazer essa grande rede de ligações de institutos liberais. São 500, se não me engano, 500 institutos no mundo. Mais de 100 países. Em mais de 100 países. E na América Latina... 121 atual. 121. Exatamente. Por mais que a Atlas seja estadunidense, ela foi criada por um britânico, por Anthony Fisher, em 1981. Mas o Anthony começa o caminho da criação da Atlas não já com algo global. Ele inicia com a preocupação na Grã-Bretanha após a guerra. O Anthony Fisher ele foi um ex-combatente da aeronáutica da Grã-Bretanha. Assim como a família dele também tem uma trajetória dentro desse âmbito militar. E ele inicia esse processo retornando da guerra e percebendo a ascensão do Partido Trabalhista. E vendo aquilo como uma ameaça. Ele mesmo pontua que o comunismo estava ameaçando a Grã-Bretanha. Que era o trabalhismo, na verdade. Que era o trabalhismo, exatamente. Que não passava de, no pós-guerra, aplicar práticas do bem-estar, Estado do bem-estar social que marcou a Europa depois da Segunda Guerra. Então, o Fischer ele vai ter, nesse período que ele retorna, vai trabalhar como bancário, retornar a uma vida de civil, né? E ele vai ter um contato por meio de uma revista... Reader's Digest. Reader's Digest, uma revista que tinha até no Brasil. Seleções, né? Eu me lembro disso. Ali, por meio dessa revista, que a gente pode ver que é de circulação simples, ele vai ter o contato com trechos do livro do Friedrich Hayek, O Caminho da Servidão. Friedrich Hayek é um dos grandes desenvolvedores do pensamento neoliberal, né? Um dos principais pensadores e intelectuais que rege todos esses institutos na atualidade. Então, por meio disso, ele vai procurar o livro completo, ler, e ele vai ir atrás do Hayek. O Hayek, na época, estava lecionando numa universidade na Grã-Bretanha. Chegando lá, ele vai conversar com ele. Eu estou inspirado pelas suas ideias, eu acredito nelas, e eu quero entrar na política para fazer a diferença, né? Para a gente tirar a Grã-Bretanha dessa situação. E o Hayek vai ser bem taxativo. Olha, eu peço que você entregue o seu trabalho para os intelectuais. Pela política, a gente não vai conseguir ter essas ações. Tem que ter as ideias. Então, seria o melhor caminho na perspectiva do Hayek, seria convencendo os intelectuais. Exatamente. Convencendo os intelectuais, entregando a mídia. E quando a gente diz aqui intelectuais, a gente não está falando de professores, a gente está falando de intelectuais. São indivíduos que têm essa atuação orgânica com a sociedade civil, não necessariamente um intelectual como um Hayek, um Friedman, professores acadêmicos. E o Hayek ele chamava de revendedores de ideias de segunda mão. Exatamente, esses indivíduos que vão se tornar responsáveis por transmitir essas ideias ao público tradicional. Então, nesse processo, o Hayek faz com que o Fischer tire essa ideia de ir para a política. E nesse período ele vai conseguir se tornar um empresário de sucesso no ramo de frango. Então Isso anos 60. Isso nos anos 60. 50 ali ainda. Por meio desse processo de sucesso do Fischer como empresário, ele vai conseguir ter os fundos financeiros para fundar o Institute of Economic Affairs, que a gente chama de IEA, pela sigla. Que vai ser um instituto liberal na Grã-Bretanha. Na Grã-Bretanha. Que tem a ver, se eu não me engano, com a Margaret Thatcher, com a ascensão da Margaret Thatcher.
O IEA, ele então surge, né, como esse instituto, um instituto pequeno, fazendo trabalhos de desenvolvimento de pesquisa, de criação de panfletos para serem entregues para a sociedade. Então ele inicia com essa atuação simples, digamos assim, né, promovendo esses panfletos, essas ideias em jornais. Anos 50, 60. Anos 50, 60. E ele começa como a própria Thatcher, Margaret Thatcher, né, viria a ser a primeira-ministra da Grã-Bretanha, ela começa a conseguir alterar o clima das ideias na sociedade. Uhum. Então, dentro desses documentos, dos arquivos que a gente encontrou na Atlas, lá na Hoover, tem trocas de correspondência. Entre quem, por exemplo? Entre a própria Thatcher e o Fisher, que é o criador do IEA e futuramente... Mas também tem o Milton Friedman. Também tem. Que é um economista, né, responsável... Estadunidense. Responsável pelo desenvolvimento econômico do Chile no momento da ditadura chilena. Ele era um conselheiro, esse é um ponto importante também de pontuar, Bob. Ele era um conselheiro econômico, que se tornou um conselheiro econômico dessas figuras. De uma Margaret Thatcher, de um Pinochet no Chile. Então essa era a representação que o Milton Friedman tinha e uma proximidade muito grande com figuras como o próprio Fisher. Além disso, o Milton Friedman vai ser o grande responsável por formar os Chicago Boys, né? Os estudantes que saíram do Chile, não só chilenos, porque o Paulo Guedes também estudou na Universidade de Chicago, né? Vai ser responsável por levar esses estudantes lá e ensinar o neoliberalismo, e esses estudantes vão retornar ao Chile e aplicar. E vocês encontraram troca de correspondência entre esses personagens citados também. Exatamente. Né? Eu posso ler alguns trechos tem aqui. Até acho que a data é interessante, né? A gente tem, né, uma troca de correspondência da Thatcher com o Fisher, né, em 20 de fevereiro de 1980. Uhum. Embora voltadas principalmente para o mercado acadêmico e, portanto, independentes de filiação partidária, as publicações do Institute of Economic Affairs não apenas permitiram começar a desenvolver políticas econômicas sólidas. Elas também ajudaram a criar o clima intelectual dentro do qual essas políticas têm conquistado aceitação cada vez mais amplas nas universidades e na mídia. Isso a Margaret Thatcher dizendo para o Fisher. E o que diz o Fisher? O Fisher, em 1978, né, ele vai dizer, acima de tudo, deve expressar... Dizia antes, portanto. E aí essa fala do Fisher em relação ao Hayek agora. Uma correspondência trocada entre eles. Ele vai dizer, acima de tudo, devo expressar a minha dívida com o professor Hayek, que inspirou meu interesse original pela pesquisa econômica há quase 30 anos e que desde então me encorajou, por meio do seu exemplo e ensinamentos, a manter firme a fé de que a batalha das ideias é que decidirá as perspectivas futuras de uma sociedade. Nós estamos falando aqui da irrupção do que temos hoje, do chamado neoliberalismo lá atrás. Essas duas últimas passagens que a gente achou nas caixas, nas correspondências entre Fisher, Hayek e Milton Friedman. E Margaret Thatcher. E Thatcher, mas nesse caso específico do Hayek e do Friedman, ressalta sobretudo o apoio e o aval deles em relação ao Fisher, de falar, Fisher, a gente entende que chegou o momento de transnacionalizar o que você fez com o IEA. Como o IEA... Transnacionalizar, assim, espalhar pelo mundo. Exato, espalhar pelo mundo esse modelo que foi implementado através do IEA no Reino Unido para outros institutos replicarem. Como o IEA teve esse sucesso atestado, inclusive pela Thatcher, né, a principal coordenadora dessas políticas implementadas, se tem esse processo de, chegou o momento, a gente teve um laboratório muito feituado com sucesso e chegou o momento de disseminar essa estrutura desse instituto para o mundo inteiro. Então, em 1º de janeiro de 80, o Hayek vai falar para o Fisher, né? Concordo inteiramente com você que chegou a hora em que se tornou desejável e quase um dever estender a rede de institutos do tipo do Institute of Economic Affairs, IEA. O que argumentei há 30 anos de que só podemos vencer a tendência socialista se pudermos persuadir os intelectuais, os formadores de opinião, parece-me mais do que amplamente confirmado. E estou mais convencido do que nunca de que o método praticado pelo IEA é o único que promete quaisquer resultados reais. Ao construir esse instituto e tentar a técnica em outros lugares, você desenvolveu uma técnica pela qual mais foi alcançado na direção certa do que de qualquer outra maneira. Isso deve ser usado para criar institutos semelhantes em todo o mundo, e você agora adquiriu a habilidade especial de fazê-lo.
Se esta carta pode ajudá-lo de alguma forma em tais empreendimentos, você está, claro, livre para usá-la de qualquer maneira que achar desejável. Chegamos na gênese desse processo todo e vocês encontraram isso nas caixas, nos 143 arquivos no Instituto Hoover, nos Estados Unidos. E aí, aonde surge a Atlas Network? Como, quem, criando, financiando? Novamente o Fischer, novamente esse empresário britânico, mas não no Reino Unido, agora nos Estados Unidos. E a Atlas, ela surge inicialmente com seus escritórios em São Francisco, na Califórnia, e tem algumas relações curiosas disso. Assim, em São Francisco, o Anthony Fisher e sua esposa moravam no mesmo condomínio onde morava o Milton Friedman, esse intelectual que a gente fez alusão, e a esposa deles. Então, inicialmente, os trabalhos foram desenvolvidos ali, mas era de uma forma muito limitada, Bob, muito reduzida, poucos funcionários. Ali naquele momento a gente fala de um orçamento beirando ali $300 mil, o que comparado com 2023, que a gente tem informação de mais de $20 milhões de orçamento da Atlas Network, a gente percebe... Esses 500 institutos são financiados. Isso. E naquele momento a gente está falando de 10, 15 institutos, um número muito reduzido que vai aumentando com o passar do tempo. Tá, e quem mais está na Atlas Network? Os irmãos Koch, se eu não me engano, também eles são financiadores também, não é isso? Isso, falar em termos de recursos da Atlas, o apoio financeiro, as doações recebidas pela Atlas são, sobretudo, doações individuais. E aí a gente entra na categoria de doações filantrópicas, grupos filantrópicos. Alguns dos mais conhecidos dos Estados Unidos, os irmãos Koch, que são bilionários já faleceram, se não me engano, 2 ou 3 bilionários do mundo do petróleo. Sim, texanos. Não apoia só a Atlas, apoia diversos outros institutos liberais espalhados. Para além disso, John Templeton Foundation, uma fundação promotora da causa do livre mercado, também sediada nos Estados Unidos. E aí vem um link que eu gostaria de fazer, que é a Lilly Endowment. Ela é uma organização também nos Estados Unidos. Até recentemente atrás ela foi colocada como uma das principais fundações filantrópicas do país. E por que eu estou ressaltando isso? Porque é o ponto de conexão da Atlas com a América Latina. A partir do momento que a gente acessou os documentos, os arquivos da Atlas, a gente encontrou outros recursos sendo distribuídos para parceiros da Atlas na América Latina, no Brasil e em vários outros países. E esse recurso ele veio repassado principalmente por essa organização filantrópica, pela Lilly Endowment. Sobretudo ali no final da década de 90. Para além dessas doações e de organizações filantrópicas, a gente tem os interesses de grandes corporações. Do setor farmacêutico, a Pfizer está na lista dos doadores da Atlas. Quem mais, por exemplo? Por exemplo, a indústria de tabaco, Philip Morrison, a ExxonMobil. Nós estamos falando aqui sobre doadores que sustentam a introdução do discurso neoliberal do Brasil através dos seus braços, é isso? Exatamente. Inclusive, Então a Philip Morrison, uma grande indústria do tabaco, a ExxonMobil, grande... Exxon é a Exxon, aquele postinho de gasolina lá e tal. Na época ainda, quando se aproximou da Atlas, era a Exxon Corp, antes de se tornar a ExxonMobil. Engraçado fazer um pontuamento, porque num documento do Alejandro Chafrin, que viria a ser presidente dessa instituição... Alejandro Chafrin é um argentino que presidiu durante muito tempo a Atlas Network e agora está na outra organização que se chama... Acton Institute. Acton Institute. Ele publica um texto no Examiner em 2007, esse texto está lá dentro dos arquivos dele, né? E nesse arquivo ele vai falar um pouco da ExxonMobil, a relação com a Venezuela, e vai citar nesse trecho que ele é um acionista da ExxonMobil. Quem? O Alejandro Chafrin. Então, essas conexões de financiamento, elas também ultrapassam essa barreira. Claro, é como o caso da Localiza, do Matar, tal, que foi do governo Bolsonaro, se eu não me engano, desburocratização. Depois a empresa financia, os sócios ou a empresa financiam a campanha, parte da campanha do Romeu Zema, que devolve com... isso nada tem a ver com dinheiro, devolve com isenção fiscal de cento e não sei quantos milhões ano. Exato. E um exemplo mais conhecido, assim, Coca-Cola. Inclusive, uma correspondência que a gente encontra lá nos arquivos era... Coca-Cola, o que tem? Também é uma das doadoras e nas correspondências... Então continuem, por favor, com a lista de doadores. E aí esse exemplo da Coca-Cola eu acho interessante, porque lá nos documentos dos arquivos tem uma correspondência
onde faz alusão a uma reunião que membros da Atlas iam se deslocar até o Panamá, se reunir com representantes da Coca-Cola e com a Câmara de Comércio daquele país. Então, como esses contatos eles eram estabelecidos, as correspondências nos deram essas respostas. Inclusive, a relação com a Pfizer, essa reunião, tem um documento que fala sobre uma reunião que estaria marcada na Pfizer para falar sobre a ideia do The Center for New Latin America, que seria a ideia de criar um centro exclusivo para a América Latina, e a Pfizer estaria interessada... Isso em que época era? Isso em 1996. Tá. A Pfizer estaria interessada em fazer... E não é nessa época, se eu não me engano, tem uma coisa que é importante também, que é quando eles começam a produzir legislação para o Congresso brasileiro. Se eu não me engano, não é isso? Perfeito. O que é isso? Que até o momento a gente está falando de interesses corporativos, né? Tá. A gente tá Mas tem um salto que a hora que eles caem dentro do Congresso e caem definitivamente, começam a cair dentro da política. Antes de ocupar o governo do Bolsonaro e agora ser voz dominante nos meios de comunicação, né? E esse é um ponto importante, porque voltamos, só reafirmando um ponto, assim, ele se apresenta como uma organização sem vínculo com dinheiro público. E aí a gente, acessando os arquivos que a gente encontrou na Hoover e outras informações, a gente percebe que, na verdade, sim, ou diretamente a Atlas ou seus parceiros espalhados pelo mundo e América Latina, especificamente como a gente está tratando, receberam o dinheiro que saiu do governo dos Estados Unidos. E quais são os braços desse dinheiro? Perfeito. A gente vai subir aqui a imagem mostrando esse dinheiro saindo e quais são esses organismos, mas os exemplos são o National Endowment for Democracy, o NED, criado na década de 80 no governo Reagan. Então coincide com o contexto que a Atlas foi criado. E o NED ele se propõe a promover a democracia. Supostamente é um instituto privado. Se apresenta como não governamental. Uhum. E aí, do NED... Mas, na verdade, é um duto de dinheiro para esses institutos neoliberais. Está dentro do orçamento, o financiamento do NED e do CIP está dentro do orçamento do Estado estadunidense. Então, sim, na verdade, o governo norte-americano financiando via um braço seu que supostamente é privado, particular, essas políticas neoliberais. Sim. Exatamente. E aí, olha como qual é o outro braço? Olha como são várias camadas. Então, o NED também é como se fosse uma organização guarda-chuva. Ela está vinculada a outras 4 organizações. Quais são? Delas é o CIP, que é o principal ponto de conexão do dinheiro até a Atlas. Por quê? O CIP por extenso, o que é CIP? Center for International Private Enterprise, que se propõe a promover o livre mercado. Por isso dá maior proximidade com a Atlas, por essa questão de objetivo e missão. Tá, eles financiam, eles são um dos financiadores. Um dos financiadores. As 3 organizações vinculadas a esse braço, que é o NED, é uma vinculada ao Partido Democrata. Qual é? O NDI, e um vinculado ao Partido Republicano, também com atuação internacional. Qual é o do Republicano? International Republican Institute. Isso, ele. Importante pontuar que o NED e o CIP, eles não são do lado republicano ou do lado democrata. Eles são dos Estados norte-americanos. Exatamente, e os 2 partidos se utilizam dessas plataformas. Então eles vão despejando dinheiro nesse processo em 500 institutos no mundo e 100 e tantos na América Latina de construção do ideário neoliberal. Mas não é apartidário, nada disso, ou seja, isso é financiado. Então agora se o Centrão, por exemplo, é eleito em grande parte com sabe-se lá quantos, dos 186 bilhões do orçamento, eles foram eleitos ou chegaram ao poder inicialmente com essa ajuda norte-americana via seus institutos, com esse discurso bonito, todo embalando liberdade econômica, etc, etc. Um dos principais achados, na minha visão, está relacionado ao Fórum da Liberdade realizado em 2010. E ali, naquele documento, a gente entende que existia já um movimento, uma estratégia constituída a partir da Atlas. Sendo que a Atlas atuou, que é um dos braços, porque além disso existem braços do governo americano disfarçados como se fossem privados e existe braço oficial, tipo o USAID, o ZAID, como a gente chama, não é isso? Isso, e colocamos esse como principal achado, porque a gente está falando de um período que antecede o que se tornaria as mobilizações de 2013 e posteriormente o impeachment da Dilma. É um documento onde a gente encontra informações de empresários. Isso está dentro da universidade, dentro do Instituto Hoover nos Estados Unidos. São documentos no arquivo que mostram como o neoliberalismo
caminhou do início das ideias até ocupar o poder, é isso? Esse documento do Fórum da Liberdade, ele é um relatório de viagem, né? Então, é uma reunião entre esses membros dentro do Fórum da Liberdade para discutir o que se estava acontecendo e dessa forma encontrar formas de atuação, estratégias de atuação para o que viria. Isso em 2010, há 15 anos 2010. atrás. Eu diria que esse momento é como se fosse a gênese de um processo que estava por vir. De uma estratégia sendo construída de uma organização internacional, né? Uma organização dos Estados Unidos, a Atlas Network, totalmente conectada com, seja o empresariado local, Que financiariam financiariam institutos liberais Mises, no Brasil, Millennium, Mises, MBL no começo, etc. Livres. todos esses institutos em algum momento fizeram parte da Atlas Network. Tá? E que desaguaram em centenas de parlamentares pelo país todo e no Congresso Nacional. Tá? Isso. Institutos com as suas diferenças. A gente costuma se remeter às mobilizações, nos vem em mente o Movimento Brasil Livre, o Movimento Em Direita Brasil, que foram em algum momento parceiros da Atlas. Mas algumas instituições mais atuais que se mantêm parceiras da Atlas, que é o caso do Instituto Milênio, Instituto Mises e uma lista ainda maior de institutos. Tá. E o que vocês objetivamente encontraram nesses arquivos? Assim, o que estava escrito lá, que a gente vai exibir para as pessoas aqui para mostrar o que foi encontrado nos Estados Unidos em relação à ascensão neoliberal no Brasil? A gente encontrou alguns, dentro desse documento, que eles chamam de itens de ação de acompanhamento imediato. Ou seja, a estratégia de como chegar ao poder. Eu acho importante aqui listar de forma detalhada, né, com as palavras do próprio documento. Então vamos lá. Dentro desses itens, né, e citando o documento, tem: entre em contato com Salim Matar para possibilidade de arrecadação de fundos, ou seja, financiamento, acompanhar Fábio Osterman sobre estudantes for Liberty. E o Fábio Osterman, né, ele foi um deputado estadual, ele não é mais, já acabou o mandato dele do Rio Grande do Sul. Coordene com várias organizações a organização do Tax Freedom Day, ou seja, um dia livre de taxações, que foi muito utilizado em fazendo eventos em postos de gasolina, mercados, criar grupo de ação online coordenada, ou seja, aqui temos o início desse processo. Isso em 2010. Em 2010, da utilização das redes para a movimentação de uma ação política. E quais eram as redes na época? E na época Quer dizer, o que diz o documento? Isso, o documento vai falar, né? Campanha na internet utilizando Twitter, Orkut, Facebook. Que era o que existia à época. Que eram as redes mais utilizadas naquele momento. E para além das redes, a campanha nas próprias emissoras, né? Tem um momento do documento que consta o seguinte: campanha educativa sobre os impostos, essa campanha na TV Globo após o evento, após o Fórum da Liberdade. Trazer convidados aos programas de emissora para demonstrar a importância da redução da carga tributária e da exibição de informações tributárias nos recibos. Ao mesmo tempo, ali a gente está no segundo mandato do governo Lula e dos itens dessa lista era uma ação coordenada de oposição ao terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos. Inclusive, dado o momento, eles falam o seguinte: use o humor crítico em frases simples. Use o humor crítico, 2010. Mais ou menos ali quando estava CQC, Isso, e aí o slogan era vacine-se contra e a sigla desse plano, PNBH3. É um cronograma de como agir para chegar na sociedade. Uma ação na sociedade civil e que inclusive traz a listagem dos empresários que eles se encontrariam, potenciais empresários para se encontrar. O próprio Salim Matar, como a Jade mencionou nesse documento, mas também o Jorge Gerdau, que é um principal apoiador do Fórum da Liberdade, entre outros. E nesse documento ainda vai trazer outros nomes de outros empresários. E um desses é o Antônio Monte Cristiano, que ele é relacionado a GP Investimentos e a Submarino. E no documento, olha como o documento descreve ele, com essas palavras: ele é um centro liberal que confessou concordar com tudo que o The Economist escreve. Projetos que são mais mainstream e visíveis certamente chamarão sua atenção. E é importante citar isso porque a gente percebe o teor do documento. Literalmente como você faz alusão, Bob, de uma estratégia na sociedade civil. De apoio, de angariar apoio desses empresários nacionais. Pautando a importância do Fórum da Liberdade e os debates que lá são feitos, né? No ano de 2018, o Fórum da Liberdade promoveu o primeiro debate presidencial. Convidou alguns candidatos como Marina Silva, Ciro Gomes. Naquela época. Inclusive, neste ano, teve um convidado especial que foi o então juiz Sérgio Moro.
para falar sobre a questão da Lava Jato e como o Brasil agora estaria no caminho de acabar com a corrupção. Nesse mesmo Fórum da Liberdade foi introduzida uma ideia de reformulação da Constituição Federal do Brasil e foi entregue um encarte que contém textos, né, de membros do IEA. Isso foi no Fórum da Liberdade de 2018. Prevendo e pautando modificações na Constituição brasileira. Ou seja, mudar a Constituição. Mudar a Constituição, exatamente. E de lá para cá, muito foi sendo alterado no Congresso Nacional, seguindo exatamente esse roteiro que está expresso aqui. Exatamente. Nisso. A gente vai chegar num exemplo que para mim ele é emblemático, você comenta sobre isso, que é na década de 90, a gente teve no Brasil um programa, na América Latina como um todo, o programa do CIP. O CIP foi o organizador junto com a Atlas Network, e esse programa da década de 90 se chamava Programa de Assessoria Legislativa para a América Latina. E o que significa isso? A reunião de especialistas, a produção de material e de conteúdo para influenciar a formulação de leis. Ou seja, estavam fazendo legislação que seria... Isso aconteceu no Congresso Brasileiro também? Isso. Eles abertamente nos documentos eles relatam. Isso vocês encontraram no Instituto Hoover, nos Estados Unidos, e nos arquivos, documentos que comprovam que quem fazia isso? Nos próprios arquivos do CIP a gente já encontrou essas informações, antes mesmo dos documentos. Mas quem elaborava essas leis? Quem eram os... Vamos falar especificamente do caso do Brasil, então. Tá, acho que a gente consegue exemplificar muito bem isso. Como coordenadores, então, Programa de Assessoria Legislativa, e no Brasil o nome era Série Notas. Série Notas. Série Notas, dentro desse programa geral para a América Latina. E ele foi implementado pelo Instituto Liberal do Rio de Janeiro. Para situar, o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, ele foi o primeiro parceiro da Atlas no Brasil, criado em 1983, contexto de redemocratização. Então ele promove Série Notas e ele tem como coordenador, um dos coordenadores do programa Série Notas, uma figura chamada Odi Francisco Leme. E por que é importante falar do Odi Francisco Leme? Ele é um professor formado na Universidade de Chicago e naquela universidade ele foi inclusive colega do Paulo Guedes. Ele era um dos coordenadores da Série Notas. E a Série Notas, elas se apresentava, e resumindo, era isso, era um conjunto de formulações de propostas legislativas nos documentos... Leis. Eles escreviam leis que o parlamento brasileiro deveria aprovar. Perfeito, exato. E aí fazia reuniões com congressistas, com deputados, mas não somente com deputados, porque não é simplesmente implementar a política na forma de leis. Então tinha encontros com empresários, com jornalistas. Porque Ou seja, lobby. Isso, a perspectiva do programa qual era? No curto prazo, esse dinheiro sai do governo dos Estados Unidos, chega para o CIP, vai para a Atlas Network, só que em dado momento, a projeção que eles tinham é que o Instituto Liberal se mantivesse tão somente nessa série Notas com recursos nacionais, com doadores nacionais, com empresários. Brasileiros. Por isso que atacavam em todas essas frentes, exato. Empresários. Então isso foi feito e vocês têm documentação? Sim, a gente tem documento. Inclusive tem uma carta do Donald Stewart Jr., que vai ser um dos responsáveis por criar o Instituto Liberal, né? Fundador. É o fundador. Instituto Liberal K. Isso, aqui no Brasil. Enviando para o Alejandro Schauffen, né? Essa carta não tem data. Alejandro Schauffen, só para recapitular, que foi o presidente durante muitos anos da Atlas Network. Isso. Ele está na Acton agora. Tá na Acton, que foi lançada, se eu não me engano, há 2 anos, com a presença de Salim Matar e do procurador Deltan Dallagnol na cerimônia de lançamento nos Estados Unidos, não é isso? Próxima figura do Alejandro Schauffen, esse instituto. O quê? Próxima figura do Alejandro Schauffen, né? Que também está na Acton agora. Tá? A gente está contando aqui, gente, como é que essa máquina que vocês veem o dia inteiro na televisão, no jornal... Lembrando que 79% do noticiário que sai no Brasil, nos meios digitais, os proprietários são bancos e entidades financeiras. Inclusive, se me permite, Bob, eu vou ler um trecho que é do documento escrito pelo próprio Francisco Odi Leme, onde ele resume esse programa, a série Notas, né? Ele fala o seguinte, nas palavras dele. Isso foi legislação que seria feita pelo Congresso brasileiro a partir de uma ideia e de um projeto norte-americano. Isso ele escreve em 98, né? Ele fala assim, o que seria série Notas?
um projeto especialmente bem sucedido, iniciado pelo Instituto Liberal do Rio de Janeiro, com o financiamento do CIP e outras fontes. E lembrando que essas outras fontes, uma delas é a própria Atlas Network. E o CIP é uma organização norte-americana. Isso. E aí continua o Leme comentando. É seu boletim mensal Notas, que analisa propostas legislativas antes do Congresso Brasileiro. Cerca de 5.000 cópias são distribuídas a membros do Congresso, funcionários do governo, acadêmicos, jornalistas e líderes empresariais. O boletim informativo teve um impacto marcante na legislação e na opinião pública. Isso nas palavras do próprio coordenador. Que ano isso? Saiu em 1998. Dentro dos documentos que a gente encontrou, os arquivos lá da Hoover, tem uma carta do Donald Stewart Jr., né, um dos fundadores desse Instituto Liberal. Ele começa... Essa carta não tem data, não é datada. Então, e ele começa falando nessa carta sobre a importância da Atlas em prol da sociedade livre, né? E ele, né, por meio dessa carta, ele vai buscar o financiamento da Atlas para esse projeto de série Notas. Então, ele vai falar aqui, eu vou ler o trecho. Tá. Outro meio de disseminação muito importante é a edição mensal de uma publicação chamada Notas, que analisa projetos de lei sendo examinados pelo Congresso. Durante os anos de 1990 a 94, esse projeto foi apoiado pelo Center for International Private Enterprise, o CIP. A partir de 94, o apoio financeiro do Notas passou a ser responsabilidade dos institutos liberais, que podiam contribuir para o projeto. Embora esses institutos sejam 9, apenas 4 têm uma renda efetiva. Portanto, estamos tomando a liberdade de nos dirigir à Atlas para perguntar sobre a possibilidade de receber uma ajuda financeira que nos permita continuar com a Notas, que, de acordo com uma pesquisa realizada em 1993, é lida por 53% dos membros da Câmara e as recomendações contidas nas notas influenciam as decisões de cerca de 38% dos nossos representantes. Nossa. E ele ainda segue, né? Para analisar os projetos de lei, temos uma equipe de consultores em meio período composta por 4 profissionais que são o capital humano do nosso instituto. Os consultores, todos bem conhecidos por você, são José Luiz Carvalho, Antônio Carlos Porto Gonçalves, Roberto Fendit e Arthur Chaga Diniz. Aí ele vai falar que o custo anual desses consultores, além de um economista contratado em Brasília, é de 36 mil dólares. A época, A época. 1990 aí. É sem data essa carta, né? Tá. Esses institutos que eram 9 a essa época, são quantos institutos liberais no Brasil hoje, aproximadamente? Não tem mais essa informação no site da Atlas. Último acesso que a gente teve antes da Atlas tirar essas informações eram 16 institutos liberais parceiros da Atlas. Então, pode ser que exista nesse momento um novo instituto ou o antigo já não conste mais como parceiro da Atlas. Outro fator que está dentro desse processo de aproximação da rede Atlas e dos seus institutos parceiros com o NED, com o CIP, a gente também conseguiu aclarar por esses documentos. Uhum. Porque, por exemplo, tem trocas de correspondência em 1991, entre o Harold Walk, ele era responsável do CIP para a América Latina, Uhum. com o Schaufen. Poxa, Com o Alejandro Schaufen. Inclusive, numa dessas correspondências de 91, ele vai passar a informação para o Schaufen de que ele está informando que ele aceitou outra posição e que ele não vai estar mais ali à frente dos projetos do CIP. Então a gente consegue ver essa aproximação. Poxa, alguém informando a outra pessoa de que aceitou outra posição e não vai estar mais no CIP. Uhum. Então também... É o link, a comprovação do link entre o CIP, que é uma entidade supostamente privada norte-americana que financia os projetos, com a Atlas Network. Vai ter uma carta também, um e-mail do Gil Brawl, diretor do Escritório de Recursos Culturais da UZIA, em 1987, onde ele vai dizer que recebeu uma proposta da Atlas e que ele vai passar para a divisão dos programas, porque seria uma proposta para a realização de tradução de livros, Uhum. né? E ele vai passar essa proposta para a área específica da UZIA, mas que ficaria difícil porque essas propostas têm que vir no início do próximo ano fiscal. Então, não negando, mas também demonstrando que existia, sim, uma abertura, desde que essa proposta venha no momento oportuno, né? E importante comentar, né? Porque agora já fez alusão ao USAID, né? O USAID, que agora há uma batalha que
na conversa com a professora Camila, nós tratamos desse assunto, o ZAID, que é a Agência de Desenvolvimento, como é que a gente chama de USAID, é o USAID, mas tem... O foco é sobretudo em relação ao desenvolvimento, uma relação muito próxima com a Amazônia. É essa que o Trump está supostamente desmanchando, e a professora Camila nos explica por quê. Sim, e se a gente está falando do NED e do CIP se apresentando como não governamental, e o USAID é uma agência governamental. Que também Participou de vários projetos com a Atlas, troca de correspondências. Aliás, como já contado, eu não sei se pela Jade e pela professora Camila, até a entrevista que nos deu, se não me engano, com um programa na Amazônia de 131 milhões de dólares nos últimos anos, atingindo coisa de 90 mil pessoas e 2 mil indígenas, treinamento, etc, etc. É a presença mais clara do que isso, difícil. Importante pontuar também uma carta do Fischer para um velho conhecido, né? Para o diretor da CIA, na época, William J. Casey, em abril de 82, né? E nessa carta ele está apresentando, né, o que seria a Atlas. Fischer falando com o diretor da CIA em 1982. Exatamente. Ainda a ditadura do Brasil. Exatamente. E nessa carta ele vai falar, né, ao usar o método IEA, que é a construção, né, desse... IEA é um instituto britânico que dá origem depois ao Atlas. Manhattan Institute, que foi outro instituto criado nesse processo, é possível ajudar a opinião pública a entender a causa e a consequência econômica de tal forma que pessoas maravilhosas como Reagan e a senhora Thatcher possam ser ajudadas. Dizer o que mais, né? Aqui a gente falou sobre o dinheiro público, né? O governo atuando. E aí eu gostaria de trazer um exemplo que é da ExxonMobil, de um programa da Atlas. A ExxonMobil é a ESSO, falando para... Isso. E que a Exxon tem um histórico de atuação de desinformação em relação às mudanças climáticas, apoiando inúmeros organismos. Para quem tiver interesse, eu indico, inclusive, o Desmog, que é uma espécie de blog, tem a versão britânica, outras versões, que denuncia esse lobby em relação às mudanças climáticas. Tipo, não existe, tá. Exato. E em 1998, a Exxon vai ter um grande programa junto com a Atlas. Uma aliança estratégica. Com a Atlas, exato. A Exxon responde um e-mail do Chaffin, na época já presidente da Atlas, falando que a Exxon está disposta a patrocinar um programa de vocês em torno de $50 mil se vocês reagirem ao seguinte, descrito ali como apoiar uma instituição e apoiar instituições estrangeiras para influenciar decisores políticos. Era essa a reação que a Exxon queria. E se desenvolveu, então. Isso é um dos documentos que vocês encontraram também. Isso. É uma correspondência, na verdade, de 1997 e o programa se desenvolve em 1998. E aí esse programa ele vai ser constituído. Primeiro, vamos falar do contexto, né? Essa correspondência de 97 ali, ela é um mês antes do Acordo de Kyoto, antes da Conferência de Kyoto. Conferência de Kyoto Conferência de Kyoto, que é um marco em termos de regulamento internacional em relação a combate às mudanças climáticas e que é importante pontuar que os Estados Unidos nunca ratificou o Acordo de Kyoto como outros exemplos de acordos internacionais. E agora estão se retirando de todos que por acaso ainda estavam. Exato. Então, esse contexto ele é importante. E esse programa de 1998, entre Exxon e a Atlas Network e os institutos parceiros da Atlas da América Latina, ele é anterior, é no mesmo contexto do que seria realizado a COP4, que seria em Buenos Aires. Então, veja como era o contexto político desse programa e desse interesse da Exxon. Quer dizer, antes dos dois grandes encontros em relação ao meio ambiente, a Exxon patrocinava e pagava lobby contrário ao que viria a ser discutido. E aí esse programa ele teve inúmeras frentes. Realizou-se inúmeras conferências, uma delas, inclusive, antes da COP4 em Buenos Aires, foi realizada na Flórida. Uma conferência da Atlas Network para reunir os seus parceiros, seus institutos parceiros. E o objetivo desse encontro na Flórida, desse seminário, dessa conferência, era orientar os seus parceiros para que eles conseguissem o status de ONG. Porque com o status de ONG eles poderiam participar diretamente da COP4 em Buenos Aires. Ou se tornarem ONG para ter legitimidade no debate sobre meio ambiente, sendo que eles são petróleo. Exato. Então, a gente fala de $50 mil do programa, algumas pessoas podem achar pouco.
Mas a gente está falando de uma batalha no campo das ideias, a gente está falando de influenciar a opinião pública, de participar desses encontros. Tá. Mas a gente está falando de dinheiro aqui, mas na verdade o dinheiro é muito mais. O artigo que você e a professora Camila escreveram é infinitamente mais. A quantia é Em astronômica. 2023, a Atlas chega a mais de 20 milhões de orçamento. Não, mas além da Atlas, o dinheiro total é coisa de bilhão. Sim. Não é isso? Vamos objetivamente falando, o projeto total passa do bilhão. Isso. Né? Isso bilhão contando um histórico ali, um recorte de 20 anos, de todo o orçamento cumulativo assim da Atlas. Então esse programa, para além dessa conferência, ele fornecia bolsas para que pessoas da América Latina fossem para os Estados Unidos para frequentar a Atlas e outros institutos liberais dos Estados Unidos. E aí a gente chega num nome que para mim ele exemplifica muita coisa, que é da Ana Lamas. A Ana Lamas, ela recebe uma bolsa lá nesse programa de 98 e ela se tornou atualmente a subsecretária de Meio Ambiente do Milley. Ah, E lá naquele contexto ela recebeu essa bolsa. isso em 98. Isso em 98. Ela é subsecretária de Meio Ambiente do Milley. Ela viajou para os Estados Unidos, ela esteve presente na Atlas, se aproximou de outras pessoas de outros institutos liberais, especificamente sobre esse assunto, mudanças climáticas. Então ela esteve presente no Cato Institute, que é um dos principais institutos dos Estados Unidos também de promoção do livre mercado. E recentemente ela participou de uma das COPs, que a Argentina ela representou ali como subsecretária, que foi a COP onde o Milley retirou todos os seus especialistas e toda a sua comissão dessa O ano COP. passado. Exato. Que foi em Baku, Azerbaijão. Conferência do Clima, resumidamente. Então mostra a materialização disso. É um programa de 98. E o Milley tem alguma ligação além disso? Ele também foi alguma coisa? Não? O Milley, ele circula em todos os institutos liberais parceiros da Atlas na Argentina. Inclusive, a Jade pode falar um pouco melhor, que ela pesquisa mais sobre uma universidade dos Estados Unidos, que é a ESEAD, a sigla é ESEAD, não vou lembrar exatamente o nome do extenso. O grande percursor desses institutos liberais na Argentina vai ser o Alberto Benega Lynch. Alberto Benega Lynch. Benega Lynch. Isso. Ele vai ser o grande responsável por criar o Centro de Estudos sobre a Libertad. O primeiro instituto liberal, assim, na Argentina. Na Argentina, isso em 57. E o Lynch, ele vai ter uma relação muito próxima com Hayek, Friedman, justamente porque ele frequentava esses ambientes também no exterior. Ou seja, frequentava a Atlas, frequentava outros institutos. E o Lynch, ele vai ser o responsável por criar essa universidade ESEAD, que a própria universidade, ela se pontua como uma universidade pautada no estudo do neoliberalismo. Ou seja, ela vai, a parte econômica vai ser toda pautada numa economia neoliberal, e ainda demais cursos dessa universidade vão ser também, vão ter matérias obrigatórias desse desenvolvimento filosófico neoliberal. É uma universidade que se caracteriza como uma universidade neoliberal, e esse movimento para a criação dessa universidade vem muito de um processo onde se inicia aquelas discussões de falar que as universidades estão premiadas pelo comunismo, pela formação de indivíduos que não são livres. Só um detalhe. É óbvio que toda a corrente de pensamento tem o direito de ter suas escolas, universidades e tal. O que vocês estão contando aqui é que, na verdade, tudo isso sempre tem um discurso do virtuoso, da virtude, etc., mas havia um financiamento o tempo todo para esse discurso. O Estado é péssimo. Enquanto iam tomando o Estado com financiamento, no caso, externo, norte-americano ou britânico, etc., etc. Inclusive, a criação da ESEAD é acompanhada de perto pela Atlas, porque o Benegas Lynch frequentemente entra em contato com o Schauffen para falar. Essas correspondências, assim. Estamos precisando de ajuda para encontrar um professor, estamos precisando de ajuda financeira. Então, um contato bem próximo para a construção dessa universidade. E perguntando no e-mail, né, várias trocas de correspondência. Eu tenho um determinado aluno aqui que precisaria de uma bolsa. Vocês teriam algum recurso para enviar? E essa menção da ESEAD dessa universidade é para entender a relação do Milley, porque o Javier Milley ele recebe doutorado honoris causa por essa universidade. O Milley, Isso. O Milley, ele não tem sem ser esse doutorado honoris causa, ele não tem um doutorado. Então ele é apresentado como economista, etc, etc. Mas se apresenta como doutor também mesmo, sendo só Na verdade, é um honoris causa. E esse honoris causa vai ser dado
pelo Alberto Venegas Lynch, que vai ser um guru dele. Isso, exatamente. Inclusive o Lynch, quando o Milei... Ou seja, também o Milei é filho desse mesmo processo. Exatamente. Quando o Milei ascende, né, ganha a eleição, se torna presidente, o próprio Lynch fala que ele não vai se envolver na política, ou seja, ter um cargo, mas ele sempre vai estar do lado do Milei para o que for preciso. Ou seja, dando instruções, auxílio, fazendo contatos. Será que ele deu a dica da criptomoeda? Então, o Milei também, assim como o Bolsonaro, conseguiu chegar, ascender ao poder por meio desses institutos. Outro exemplo que é importante de se pautar é o José Antônio Cast, no Chile. Ele é o criador do Ideias Republicanas, tentou se eleger à presidência, né? Não conseguiu porque o Boric ganhou a eleição. No entanto, vem tendo uma crescente muito grande. Inclusive, por meio dos Ideias Republicanas, ele fundou um partido no Chile, no qual é o Republicanos, no qual ele se candidatou, e fundou um grupo de ação cívica, onde ele pega a plataforma eleitoral dele e começa a passar à sociedade. Um parênteses, o pinochetismo ainda é muito forte militarmente no Chile, a gente sabe. E quando você citou agora há pouco a ascensão do Bolsonaro, só para pontuar que isso está colado a um projeto de poder militar, né? No Brasil, claramente. Na primeira parte do governo, você só tinha ministros militares dentro. Mais de 6 mil militares empregados, fora e filhas, mulheres, etc. Nas últimas eleições elegeram 150 militares das Forças Armadas e 856 agentes das Forças de Segurança. Então são dois projetos que caminham juntos na América Latina ou em parte da América Latina, que é o projeto militar, no caso do Brasil, e obviamente no Chile você tem uma memória lá muito forte ainda, né? Inclusive a atuação do Ideias Republicanas foi muito na contraposição de uma nova Constituinte, mas em pautar que a Constituinte atual, que vem do período militar, ela é perfeita. Então se pauta traz a questão da religião católica. Aqui a gente tem mais a parte protestante evangélica, mas eles da católica, então contra o aborto, pontuando todos esses processos de extrema-direita. Inclusive, esse instituto dele, após a ascensão do Boric à presidência, se tornou um dos institutos que mais recebeu pagamentos por auxílios legislativos. O governo Bolsonaro e os institutos liberais, qual é a relação? A vitória do Bolsonaro, a colocação do Bolsonaro na presidência já tem uma relação por si só, né? Porque o seu ministro da Economia, muito parabenizado Piranga. exatamente, Paulo Guedes, muito parabenizado pela Atlas, ele vai ser colocado em contato por membros desses institutos. O Winston Ling, que foi o criador do Instituto Liberdade, ele é colega de Paulo Guedes na Universidade de Chicago, universidade que tem tradicionalmente um viés neoliberal pautado pelo Milton Friedman. E ele vai ser o responsável por apresentar, então, Paulo Guedes, colega dessa universidade, ao Bolsonaro. Então, o Winston Ling e o Instituto Liberdade já vão ter um processo dentro dessa ascensão do Bolsonaro em fazer com que uma pessoa aclamada dentro desse mundo liberal... Porque o Paulo Guedes era de vários institutos também, né? Exatamente. E, sobretudo do Instituto Milênio, assim, um dos fundadores. E essa relação com o Winston Ling, ela é importante. Primeiro, pelo ponto que a Jade ressaltou. Que é quem apresenta. Eles estudaram junto na Universidade de Chicago, Ling e Paulo Guedes, essa camaradagem, essa proximidade. E aí tem um trecho de uma entrevista do Winston Ling, que saiu na Folha de São Paulo, salvo engano, a gente pode subir o trecho, que ele vai falar um pouco desse encontro dele com o Bolsonaro, aproximando o neoliberalismo. Ele vai falar, né? Eu vi a movimentação do Bolsonaro e senti que ele tinha popularidade e que teria chance de ser presidente. Sou do tipo que gosta de me aproximar das pessoas e evangelizar sobre o liberalismo. Eu acreditava
que se ele tivesse alguma chance de ser presidente, era hora de começar a pensar no programa econômico e organizar um grupo de conselheiros com empresários e economistas liberais. É como a gente chegou ao poder. E desse ponto, a gente já tem o Alejandro Schaffer em um texto dele na Forbes, publicado em 2019, que ele já olha para o Brasil e fala o seguinte, que o Brasil tem uma equipe dos sonhos, nas palavras dele. O Brasil tem uma equipe dos sonhos do livre mercado. Tive o privilégio de colaborar, a gente está falando do Schaffer, que foi presidente da Atlas. Tive a possibilidade, o privilégio de colaborar anteriormente com think tanks associados a indivíduos talentosos, que agora são ministros da Economia, da Educação e do Meio Ambiente. Então, a gente está falando nada mais nada menos do que na Economia Paulo Guedes, na Educação, nesse contexto, ainda era o Ricardo Vélez, e aí, em relação ao meio ambiente, o Ricardo Salles. E de onde surge o Ricardo Salles nesse pacote? O Ricardo Salles é investigado por contrabando de madeira no Pará. Quer dizer, o processo, se não me engano, está no Pará. Foi ministro do Meio Ambiente, aquele do Vamos Passar a Boiada, deputado federal, tentou ser candidato a prefeito em São Paulo, mas não conseguiu. O Ricardo Salles está associado ao movimento Em Direita Brasil, que é um movimento criado lá naquela esteira, naquele contexto que o próprio movimento Brasil Livre é criado. O movimento Em Direita Brasil... Ele era do Em Direita Brasil. Isso. O movimento Em Direita Brasil foi criado por ele e outros advogados, naquele contexto das mobilizações e dos protestos a partir de 2013. Então ele parte disso. Inclusive, em algum relatório anual... Na verdade, o que a gente está vendo é que 2013 é um filhote desse pensamento, dessas organizações todas, né? Isso. Naquele momento, o pulo no número de institutos parceiros que a Atlas tinha em relação ao Brasil duplicou. Então, esse é um contexto muito importante. Tá. E o Ricardo Salles? Um desses... O Ricardo Salles está dentro desse grupo de 16 dirigentes de institutos liberais parceiros da Atlas que, com a vitória do Jair Bolsonaro, ascenderam a cargos dentro da presidência da República. Especialmente dentro da equipe econômica. Ou seja, chegaram na equipe econômica, fora o Paulo Guedes, que já era um banqueiro, milionário, etc., pessoas que vieram dos institutos que eram financiados por braços diretos ou indiretos do governo norte-americano. Exatamente. Entre eles, como foi comentado, o Ricardo Salles, que veio como ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Vélez, que foi ministro da Educação, o Paulo Guedes e o próprio Salim Matar, secretário especial de privatizações. Tá. É importante pontuar como que a Atlas viu essa ascensão do Bolsonaro. Porque num relatório do seu Centro para a América Latina em 2019, ela expressa como ela viu. E eu vou ler um trechinho, né? Em um ano que grande parte da América Latina parecia se voltar perigosamente para o socialismo, foi uma agradável surpresa ver uma tendência de contraversão emergindo em países chaves ao longo do Atlântico, ancorada especialmente pelo Brasil. Os economistas há muito tempo brincam, o Brasil é o país do futuro, e sempre será. Mas algo profundo mudou para trazer o futuro tão esperado do país presente. Durante o escândalo da Operação Lava Jato, o sistema judiciário do Brasil provou ser admiravelmente independente e responsabilizou os poderosos. Por necessidade econômica, o governo seguiu ao impeachment da Dilma Rousseff, precisando conter gastos do governo e a intromissão na economia. Jair Bolsonaro ganhou a presidência do Brasil usando uma fórmula populista clássica e com retórica feia que não conquista os fãs entre a comunidade liberal clássica. Para seu crédito, no entanto, sua equipe econômica tem sido excelente no avanço da reforma da Previdência, desencadeando um crescimento econômico por meio das desregulamentações, da privatização da Eletrobras, a maior empresa de serviços públicos da América Latina. Isso é um relatório do Centro para a América Latina da Atlas Network, publicado em 2019. Tá. E esse é mais um capítulo desse tema que nós estamos tratando nesses dias agora, que é como, com financiamento externo, basicamente dos Estados Unidos, e via seus braços diretos ou indiretos, essa batalha das ideias foi se dando no Brasil, enquanto desmobilizavam e demonizavam uma das fontes de financiamento e debate dos trabalhadores, dos sindicatos, como se Fiesp e Confederação Nacional das Indústrias e todos os outros não fossem também sindicatos, mas os patrões, como enquanto iam demonizando por um lado, iam construindo uma estratégia de tomada do poder por outro lado. Muito obrigado a vocês.